Salve, salve, minha família caipora! Feliz ano novo! Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês 8 palpites que eu separei para o dia 1º de janeiro de 2025. Será um ano incrível para nós e temos várias novidades para o ano de 2025 aqui no canal da Caipora. Então fiquem ligados no canal, já se inscreve aí, ative as notificações para ficar por dentro das novidades que vamos trazer para vocês. Beleza, galera? Então, esses são os nossos votos para 2025. E vamos lá agora com os resultados dos nossos palpites do dia 30 e 31 de dezembro. No dia 30 nós tivemos 10 palpites com 8 greens e apenas 2 reds, 80% de taxa de acertos no dia 30 de dezembro. E para o dia 31 temos poucos resultados porque estamos gravando o vídeo mais cedo, tá? E o resultado parcial é: nós temos aqui separados 12 palpites com um green até o momento e um red. Um jogo foi suspenso devido ao tempo, que foi o jogo do Balatal contra o Caernarfon Town. Então esses são os nossos resultados até o momento, beleza? Se gostaram dos resultados, vou pedir novamente que se inscreva no canal. Já deixa o seu like aí e não se esqueçam também de ativar as notificações. Beleza, galera? Então, esses são os nossos palpites e vamos lá para os nossos palpites do dia 1º de janeiro de 2025. Bora pra intro! Fala pessoal, vamos começar aqui com nossas análises dos palpites do dia 1º de janeiro. Serão 8 palpites, então fique até o final do vídeo para pegar todos e não se esqueçam no final do nosso bilhete caipora. Beleza, galera? Então vamos começar aqui com essa partida do Auckland contra o Melbourne Victory. Separei essa partida na Liga da Austrália com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória é de 43% para o Auckland jogando em casa. Ele tem um aproveitamento de 79% nos últimos 7 jogos, 83% nos últimos 9 jogos e o Melbourne Victory tem 67% nos últimos 9. Jogando em casa, ele tem apenas 5 partidas oficiais com 4 vitórias e uma derrota, 44% de aproveitamento. E o Melbourne Victory tem 67% de aproveitamento jogando em casa. Como visitante, o Melbourne Victory tem 61% e o Auckland ele tem 4 partidas oficiais e não perdeu nenhuma delas como visitante. Verificando em séries, jogando em casa, o Auckland vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Verificando como visitante e todos os jogos, não temos séries para essa partida. Últimos jogos dos campeonatos, nós temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Uma partida só do Auckland, que ele venceu por 1-0 o MacArthur, e uma partida do Melbourne Victory, que ele perdeu de 1-0 para o Wellington Phoenix, tá? Temos ambas marcam na maioria dos jogos das duas equipes. Verificando a tabela, nós temos o Auckland em primeiro colocado na A-League da Austrália, tá? E o Melbourne Victory vem na terceira posição. As duas equipes marcam muitos gols nas partidas, temos 16 gols marcados para o Auckland e 13 gols para o Melbourne Victory. As duas equipes sofreram 8 gols nos últimos 9 jogos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos o over 1,5 gols, com grande probabilidade de ambas marcam e também probabilidade de vitória ou empate para casa. Fechou, galera? Esse é o nosso palpite para a primeira partida. A próxima partida ainda é na Austrália, na A-League. Separei o Western Sydney Wanderers contra o MacArthur. Essa partida eu separei com o mercado de over goal no primeiro tempo. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para o Western com 43%. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O MacArthur tem 50%. Jogando em casa, o Western ele tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o MacArthur 44%. E como visitante, o MacArthur tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Western Sydney Wanderers tem 61%. Verificando o histórico, são 4 vitórias do Western, 3 empates e 4 no MacArthur. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando jogando em casa, o Western Sydney Wanderers tem 3 vitórias e jogando em casa o MacArthur tem 2. Em média de gols é de acima de 4 gols.
Como visitante, temos 2 vitórias do MacArthur, 3 empates e 1 vitória do Sydney. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Western vem a 10 jogos marcando gols e o MacArthur não perde a 5 jogos, empatou 3 deles. Jogando em casa, o MacArthur vem sofrendo gols a 5 jogos e o Western Sydney Wanderers vem marcando gols a 10 jogos. Como visitante, o Western Sydney Wanderers também vem marcando gols a 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes, tá? Na casa do Western, temos o gol no primeiro tempo também na maioria das partidas, tá? Temos over 1,5 em todas elas e apenas uma partida na casa do Western que foi 1-0. E temos também o over 2,5 em quase todos os jogos nestas partidas das duas equipes. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas, com gol no primeiro tempo também em quase todos os jogos das duas equipes. O over 2,5 também reina entre os jogos das duas equipes. Verificando a tabela no campeonato, o MacArthur vem ocupando a 4ª colocação, enquanto o Western vem ocupando a 7ª colocação. As duas equipes têm uma média de 20 gols mais ou menos, tá? São 20 do MacArthur e 22 do Western. E sofrendo gols, o MacArthur sofreu 13 nos últimos 10 jogos e o Western sofreu 17 nos últimos 9 jogos, tá? Então, para essa partida, nós separamos o over meio gol no primeiro tempo, grande probabilidade de ambas marcam, probabilidade também gigantesca de over 2,5 gols e temos aqui também um vitória ou empate para casa, beleza? Mas separamos over meio gol no primeiro tempo, fechou? Próxima partida, o Flint Town United contra o Newtown. Separei essa partida na Sinhum Premier do País de Gales com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida. O aproveitamento das duas equipes também não é dos melhores. Temos 33% para o Flint Town e 17% para o Newtown nos últimos 9 jogos. Jogando em casa, o Flint Town é um pouquinho melhor. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Newtown tem 28%. Como visitante, o Newtown ele tem 33% de aproveitamento e vem perdendo a 4 jogos. E já o Flint Town, ele tem 28% e vem perdendo a 5 jogos como visitante. No histórico, são 4 vitórias do Flint Town, 1 empate e 9 vitórias do Newtown. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Jogando em casa, as duas equipes também têm um aproveitamento bom. Temos aqui 2 vitórias do Flint Town, 1 empate e 5 vitórias do Newtown. E média de gols é de acima de 3 gols. Como visitante, o Newtown venceu 4 partidas, o Flint Town venceu 2 e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Flint Town não empata 5 partidas e o Newtown vem perdendo a 4, como eu disse. Jogando em casa, o Newtown venceu vitórias a 5 jogos e perdeu 4 deles. Já o Flint Town vem marcando gols a 6 jogos. Como visitante, as duas equipes vêm perdendo a 5 e 4 jogos, respectivamente. Verificando os últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols nos últimos 6 jogos, tá? Ou ambas marcam, temos em 4 das últimas 6 partidas, e na casa do Flint Town, over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas, e ambas marcam em uma delas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos, salvo uma partida do Newtown contra o Bala, que foi 0-0. Over 2,5 temos em bastante partidas, e o ambas marcam também. Verificando na tabela, o Newtown vem em 9º colocado, enquanto o Flint Town vem em 11º. As duas equipes têm bastante gols nos jogos, tá? São 22 gols para o Newtown nos últimos 19 jogos e o Flint Town vem marcando gols 25 nos últimos 20 jogos, tá? Sofrendo, as duas equipes sofrem muitos gols. São 40 gols sofridos para o Newtown e o Flint Town sofreu 44, tá? Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols, probabilidade de ambas marcam e probabilidade de vitória para casa ou fora, beleza, galera? Próxima partida na Championship da Inglaterra, separei o Burnley contra o Stoke City. Separei essa partida com o mercado de empate anula para casa. O Burnley tem 63% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Stoke tem 28%. Em casa, o Burnley tem 78% de aproveitamento e o Stoke tem 50%. Como visitante, o Stoke tem apenas 22% de aproveitamento, enquanto o Burnley tem 72%, tá?
No histórico, são 11 vitórias do Burnley, 8 empates e 7 do Stoke. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Burnley vem sem derrotas a 5 jogos, jogando em casa também vem sem derrotas a 5 jogos e como visitante também. Já o Stoke vem perdendo a 3 jogos como visitante. Nos últimos encontros das duas equipes, o Burnley venceu 4 das últimas 6 partidas contra o Stoke e temos aqui o under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Ambas marcam temos apenas em 2 das últimas 6. Na casa do Burnley, temos 4 partidas com over 1,5 em apenas uma de 4 e temos aqui under 3,5 em todas elas. O Burnley venceu 2 das últimas 4. Últimos jogos nos campeonatos, o Burnley venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Stoke ele venceu apenas uma de 6, tá? Temos under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Uma partida do Stoke contra o Cardiff que foi 2-2. Verificando aqui, temos o under 3,5 em quase todos os jogos também. Verificando aqui a posição das duas equipes na tabela, temos o Burnley em terceiro colocado, enquanto o Stoke ele está em 18º, flertando com a zona de rebaixamento. O Burnley vem marcando gols há 24 jogos e são 30 gols, tá? Com 9 apenas sofridos. É a melhor defesa da Championship no campeonato. Já o Stoke ele vem marcando 24 gols nos últimos 24 jogos e ele sofreu 32 gols nos últimos 24 jogos. É bastante, né? Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória para casa e se empatar a nula aposta, teremos aqui o over 1,5 gols com probabilidade de under 3,5 gols e o ambas marcam. Mas acreditamos mais nessa odd de empate a nula para casa, beleza? Próxima partida, o Leeds United contra o Blackburn Rovers. Separei essa partida no Championship da Inglaterra com o mercado de vitória seca para casa. O Leeds tem 70% de probabilidade de vitória nesta partida. Seu aproveitamento é de 83% nos últimos 9 jogos e o Blackburn tem 72%. Jogando em casa, o Leeds tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Blackburn tem 56%. Como visitante, o Blackburn tem 50% de aproveitamento e o Leeds tem 56%. Verificando no histórico, são 16 vitórias do Leeds, 9 empates e 14 do Blackburn. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Jogando em casa, o Leeds vem vencendo 8 partidas, o Blackburn 9 e 6 empates. A média de gols é de acima de 2,5. E como visitante, nós temos o Leeds com 8 vitórias, 3 empates e 5 do Blackburn. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Leeds vem vencendo a 3 jogos, jogando em casa ele vem vencendo a 9 jogos e como visitante, o Blackburn Rovers ele vem sem empates a 5. Ele venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui vitória do Leeds em 3 das últimas 6 partidas. Temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 e over 2,5 nós temos em 4 das últimas 6. Na casa do Leeds, temos aqui o over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. O Leeds venceu 4 das últimas 6 também e temos o under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos e temos under 3,5 também em quase todos os jogos, principalmente do Blackburn. O Leeds ele venceu 4 das suas últimas 6 partidas. Verificando na tabela, nós temos o Leeds em primeiro colocado na Championship, tá? Ele está com 44 gols marcados em 24 jogos, enquanto o Blackburn tem 27 gols apenas em 23 jogos. E em gols sofridos, o Leeds sofreu 15 gols nos últimos 24 e o Blackburn 21 gols. Então, para essa partida, acreditamos que nós teremos vitória seca para casa, over 1,5 gols, under 3,5 gols, ambas marcam, beleza? Então, para essa partida, é vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, Hull City contra o Middlesbrough. Separei essa partida na Championship da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Middlesbrough é de 44% jogando fora de casa. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Hull tem 28% apenas. Jogando em casa, o Hull tem 39% e o Middlesbrough tem 56%. Como visitante, o Middlesbrough tem 50% de aproveitamento e o Hull tem apenas 28%. No histórico, são 10 vitórias do Hull, 5 empates e 13 do Middlesbrough. A média de gols é de acima de 3 gols. Jogando em casa, o Hull vem a 7 jogos vencendo, 3 empates e 10 vitórias do Middlesbrough.
a média de gols é de acima de 3 gols. Como visitante, temos 3 vitórias para cada lado e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Middlesbrough vem empatando a 3 jogos, jogando em casa o Hull vem sofrendo gols a 10 jogos, e como visitante, o Middlesbrough vem a 8 jogos marcando gols, e o Hull ele vem sem empates a 5 jogos, perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, ambas marcam em 5 das últimas 6 e o over 2,5 em 5 das últimas 6. Na casa do Hull, temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas, ambas marcam em 5 das últimas 6 e o over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes, o over 2,5 também em quase todos eles, e o ambas marcam também temos em várias partidas. Na tabela, nós temos aqui o Middlesbrough em sexto colocado e o Hull em 21º. O Middlesbrough é um dos melhores ataques do campeonato, está atrás com 3 gols do primeiro colocado que tem o melhor ataque, com 44 gols. E o Middlesbrough tem 41. Já o Hull ele tem 22 gols e temos aqui 31 gols sofridos para o Middlesbrough e o Hull sofreu 32. Então para essa partida separamos o over do 1,5 gols, grandes probabilidades para o over 2,5 e ambas marcam. Então para essa partida separamos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora é a nossa partida em destaque, o Brentford contra o Arsenal. Essa partida na Premier League da Inglaterra nós separamos com o over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Arsenal jogando fora de casa é de 68%. Ele tem um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos e o Brentford tem 44%. Jogando em casa, o Brentford tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Perdeu apenas a última partida, que foi jogando contra o Notts Forest. Jogando como visitante, o Brentford ele vem bem pior que os últimos colocados do campeonato. Ele tem apenas 11% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Já o Arsenal tem 56%. No histórico, são 6 vitórias do Arsenal, 1 empate e 1 vitória do Brentford. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Arsenal vem vencendo a 3 jogos, jogando em casa, o Brentford vem sofrendo gols a 10 jogos e o Arsenal vem sem derrotas a 5. Venceu 4. Como visitante, o Arsenal vem marcando gols a 5 jogos, enquanto o Brentford vem sem vitórias a 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas, ambas marcam em 3 das últimas 6 e o over 2,5 também em 3 das últimas 6. Na casa do Brentford, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 3 partidas e o over 2,5 em uma delas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes, tá? Apenas as últimas partidas das duas equipes que nós temos aqui o under 1,5 e temos under 1,5 também no Arsenal que empatou 0-0 contra o Everton. Verificando a posição no campeonato, o Arsenal está na terceira colocação com 35 gols marcados e 16 sofridos. O Brentford tem 32 marcados e 32 sofridos, não tem saldo de gols. Então para essa partida, acreditamos que teremos o over 1,5 gols, temos probabilidade de over gol no primeiro tempo e também ambas marcam, beleza? E um vitória-empate para fora, fechou? Separamos para essa partida o over 1,5 gols. Próxima partida, o Sunderland contra o Sheffield United na Championship da Inglaterra. Essa partida eu separei com o mercado de handicap de +2 para fora. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória é de 44% para o Sunderland. Nós temos o aproveitamento das duas equipes com 72% do Sheffield nos últimos 9 jogos e o Sunderland tem 56%. Jogando em casa, o Sunderland tem 78% de aproveitamento e o Sheffield tem 83%. Como visitante, o Sheffield tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sunderland tem 56%. No histórico, são 10 vitórias do Sunderland, 3 empates e 9 do Sheffield. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Sunderland vem sofrendo gols a 7 jogos, jogando em casa ele não perde a 5 partidas e como visitante, as duas equipes têm gols. Porém, o Sunderland vem sofrendo gols a 5 jogos e o Sheffield vem marcando a 6 jogos como visitantes. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o Sheffield sem perder para o Sunderland nenhuma das últimas 6 partidas com 2 ou mais gols de diferença. Temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e o over 2,5 também em 4 das últimas 6.
na casa do Sunderland, over 2,5 nas duas partidas, ambas marcam também nas duas partidas e ele não venceu com 2 ou mais gols de diferença o Sheffield. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 1,5 gols na maioria das partidas e o Sheffield ele perdeu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença, que foi para o Burnley. Já o Sunderland ele não vence nenhuma das últimas 6 partidas com 2 ou mais gols de diferença. Temos ambas marcam na maioria dos jogos do Sunderland e o over 1,5 e 2,5 na maioria das partidas. Verificando aqui no campeonato, nós temos o Sheffield em segundo colocado e o Sunderland está em quarto. Temos 33 gols para o Sheffield e 14 sofridos, enquanto o Sunderland ele marcou 36 e sofreu 21, os dois nos últimos 24 jogos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos um handicap de mais 2 para fora, também teremos o over 1,5, ambas marcam e possibilidades também de over 2,5 gols. Então, para essa partida, nós separamos um handicap de mais 2 para fora. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado nesses 8 palpites e agradeço demais a vocês por nos acompanharem em 2024. Vocês sempre estão aqui e eu acredito que vocês também gostam do nosso canal e dos nossos palpites, tá? Acompanham bastante a gente e isso fortalece demais a continuarmos com o nosso canal, beleza, galera? Agradeço demais, muito de coração, tá? Isso vem de dentro para fora, não é da boca para fora, beleza? Então, eu acredito que eu gosto muito de vocês e também de fazer o que eu gosto com o nosso canal. Beleza, galera? Então, as novidades vêm por aí e fiquem ligados no nosso canal. Se gostou dos nossos palpites, já clica aí embaixo, chegou até o final do vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve aí para ajudar a gente, beleza? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera, o nosso Bilhete Caipora desta vez é uma tripla. Separei over 1,5 gols para o Flying Town contra o Newtown. Separei o Burnley para vencer a partida contra o Stoke City. Se empatar, anula a aposta. E separei o over 1,5 gols para o Brentford contra o Arsenal. Uma odd total de 1,71 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos e eu não me canso de agradecer por sempre estarem aqui assistindo o nosso canal. Agradeço demais também a vocês que chegaram aqui pela primeira vez e tiveram a curiosidade de conhecer o nosso canal. Se gostaram, já sabe, se inscreve aí e deixa o like. Não se esqueçam de comentar, beleza, galera? Isso fortalece demais o nosso canal. E a nossa mensagem de agradecimento a vocês é que eu desejo a vocês um feliz ano novo, prosperidades demais para nossas vidas e positividades, tá? Deus abençoe todos vocês e suas famílias, tá? De coração. Beleza, galera? Aguardo vocês amanhã em 2025 no próximo vídeo. Valeu!